Eu cumprimento os irmãos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Então, é o Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rápel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Amém. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, que Jesus ele estava na casa de Lázaro, e de suas irmãs, Marta e Maria, E a palavra de Deus diz, que Maria, ela tomou ali, uma vasilha de unguento, de nardo puro, muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Aí Judas Iscariotes, aquele Judas Iscariotes que traiu Jesus, ele disse assim: mas, por que esse desperdício? Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres o dinheiro? Não ajudou os pobres com o dinheiro da venda desse unguento. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que Judas Iscariotes, não é porque Judas Iscariotes ele amava os pobres, ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. Judas Iscariotes, ele sabia, então que se vendesse, aquele unguento, e entregasse o dinheiro ia ser colocado ali na bolsa, porque Judas Iscariotes era o tesoureiro ali no ministério de Jesus, Judas Iscariotes era aquele que cuidava do dinheiro, A palavra de Deus diz que havia mulheres, que ajudavam ali no ministério de Jesus com o dinheiro que elas tinham, com os bens que elas tinham. Elas davam ofertas ali, para o ministério de Jesus, quando Jesus pregava aqui na terra, E aquele dinheiro, das ofertas eram colocadas ali numa bolsa. E Judas Iscariotes era aquele que levava a bolsa, ele era o tesoureiro. E a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes ele roubava o dinheiro que era colocado ali na bolsa, Então ele não queria, que aquela mulher, que Maria, ela desse para Jesus aquele unguento, Ele queria que ela vendesse aquele unguento e desse o dinheiro ali, Ela oferecesse aquele dinheiro em oferta ali para o ministério de Jesus, e aquele dinheiro ia ser colocado na bolsa e ele ia pegar o dinheiro para ele, Judas Iscariotes ia roubar o dinheiro para ele, Não é porque ele amava os pobres, Não é porque ele queria que desse aquele dinheiro para os pobres,
Então Jesus disse, né, para ele, né, para Judas, deixa ela, né, porque para o dia da minha morte, né, para o momento da minha morte, né, ela guardou esse unguento. Né? E aqui nós vemos, né, hoje nós vamos, né, aprender, né, Deus ele vai, né, nos ensinar, Deus nos ensina assim, que existe aquela pessoa que é crente e aquela pessoa que serve a Deus, aquela pessoa que é fiel a Deus. Eles são iguais? Não são. A gente está vendo aqui que Judas Iscariotes, ele era crente, ele era um apóstolo de Jesus, ele tinha um cargo ali no ministério de Jesus. Se a gente lê antes, né, se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que Jesus chamou Judas Iscariotes para ser um pregador da palavra de Deus. Jesus ele deu poder para Judas Iscariotes e para os outros apóstolos curar os doentes, expulsar os demônios, né, ressuscitar os mortos, né, pregar o evangelho. Então Judas Iscariotes ele era um crente, mas ele não era um servo de Deus, ele não era um filho de Deus, né? Por quê? Porque ele era um ladrão. Apesar de Judas Iscariotes ter pregado o evangelho, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus mandou aqueles 12 apóstolos irem pregar o evangelho, eles foram. A palavra de Deus diz que Jesus disse para eles irem de 2 em 2, e Judas Iscariotes também foi pregar o evangelho, foi curar os enfermos, foi ressuscitar os mortos, né, foi expulsar os demônios, né? Só que Judas Iscariotes, aqui a palavra de Deus diz que ele era um ladrão, ele se tornou um ladrão, né? E que ele roubava, né? Apesar de ele ficar ali seguindo Jesus, né? Aonde Jesus ia pregar, Judas Iscariotes ia. Judas Iscariotes, ele viu o próprio Jesus Cristo fazendo paralíticos andar, cegos enxergar. Ele viu Jesus Cristo expulsando demônios. Judas Iscariotes viu Jesus fazer milagres que não estão escritos na Bíblia, porque a palavra de Deus diz, né, que não seria possível escrever na Bíblia tudo que Jesus Cristo fez, né? Mas ele viu tudo isso, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu o próprio Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho, ele próprio pregou o Evangelho, porque Jesus Cristo ensinou ele a pregar o Evangelho e chamou ele para ser um pregador do Evangelho. Então Judas Iscariotes era um homem crente, mas ele não era um filho de Deus. E hoje nas igrejas existem as pessoas que são crentes e existem as pessoas que são filhos de Deus. Tem aquelas pessoas que estão batizadas, tem aquelas pessoas que tomam a Santa Ceia, mas aquelas pessoas, elas acreditam que Deus existe, elas acreditam em Jesus, só que elas só vão à igreja para pedir bênçãos para Jesus, para pedir para Jesus curar elas. Elas vão pedir para Jesus abrir a porta do emprego para elas, né, para Jesus dar carro para elas, né, dar casa, dar apartamento, né. Elas só vão pedir para Jesus bens materiais, né. E a gente até ouve, tem até casos de pessoas que são crentes, que tinham cargos na igreja, né, que roubavam, né, o dinheiro dos dízimos e das ofertas que eram dados pelos membros da igreja. Até pessoas crentes que foram presos, mas não foram presos porque estavam pregando o Evangelho, igual Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Né? Tem crente que foi preso porque estava roubando mesmo, né? Mas eles eram batizados, eles falavam até em línguas estranhas, eles até oravam por revelação, eles até passavam profecias, eles até faziam cultos de libertação, ficavam ali expulsando demônios, mas eles roubavam, eles faziam coisas erradas. Crentes que estão na igreja, mas eles adulteram, né? Eles fazem a vontade do diabo, né? Então, essas pessoas são crentes, eles são crentes, porque eles batizaram, eles tomam a Santa Ceia, né? Eles também têm cargos na igreja. Muitas vezes
o pastor da igreja, o dirigente da igreja não sabe que aquele crente está roubando, que aquele crente está adulterando, né? E por isso que aquele crente está ali. Mas ele não é um servo de Deus, porque o pastor não vê o que ele faz, o dirigente da igreja não vê o que ele faz, mas Deus vê o que ele faz, né? E existe aquele crente na igreja que ele é filho de Deus, ele serve a Deus, ele faz a vontade de Deus, ele ora, ele jejua, né? Ele não rouba nada de ninguém, ele não fala mal de ninguém, ele não inventa mentira contra ninguém, ele não fica arrumando confusão dentro da igreja, né? Ele não fica falando palavras que vão magoar outras pessoas, né? Aquele crente, ele é um filho de Deus. Por quê? Porque ele está servindo a Deus, ele é fiel a Deus, ele anda na doutrina de Deus, né? Agora, qual desses crentes que vai ser salvo? É aquele crente que faz coisas erradas e o pastor não fica sabendo, ele esconde as coisas erradas que ele faz do pastor, do dirigente da igreja? Ou é aquele crente que é fiel a Deus que vai ser salvo, né? A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. A palavra de Deus diz que lá no céu não vai entrar nada que cometa abominação e faça o mal. A palavra de Deus diz que lá no céu não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Por quê? Porque esses crentes que arrumam confusão, eles não vão entrar no céu. Esses crentes que falam mentira não vão entrar no céu. Esses crentes que ficam arrumando confusão não vão entrar no céu. Esses crentes que roubam, eles não vão entrar no céu. O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia, né, muitos vão falar, mas mestre, em teu nome a gente expulsava demônios, em teu nome a gente curava os enfermos, em teu nome a gente pregava. E Jesus, ele vai dizer assim para eles: eu não conheço vocês, né? E esses crentes serão lançados no lago de fogo, juntamente com o demônio, e lá vai ter choro e ranger de dentes. Então aqui Deus, ele está ensinando para nós que existem esses dois tipos de crente na igreja, mas somente um deles vai ser salvo. O crente que vai ser salvo é aquele crente que obedece a Deus, é aquele crente que anda na doutrina de Deus, né? Aquele crente que ele não fica seguindo homens, mulheres, ele fica seguindo Jesus, ele segue os ensinamentos de Jesus, né? Ainda que não seja mais pregada a doutrina na igreja que ele frequenta, mas ele vai continuar seguindo a doutrina de Cristo. Agora aqui, né, aqui em Lucas, em Lucas capítulo 22, a partir do verso 3, diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas. Mas Judas era crente. Mas a palavra de Deus diz que o Satanás entrou nele, né? E também diz que tinha por nome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Quer dizer, ele era um dos 12 homens escolhidos por Jesus para ser um pregador da palavra de Deus. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro, e concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então aqui a palavra de Deus diz que Judas era um traidor também. Além de Judas ser um ladrão, ele era um traidor. Hoje existem muitos crentes que o diabo está no coração deles, né? Judas, ele estava ali perto de Jesus. Aonde Jesus ia, Judas também ia. Judas era um dos 12 apóstolos. Jesus ia pregar num lugar, Judas estava ali ouvindo as pregações de Jesus, né? Então muitas vezes o crente, ele pensa que ele vai ser salvo só porque ele é um pregador, só porque ele tem dons. Não, eu estou salvo porque eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom de profecia, eu falo em línguas estranhas. A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele tinha poder para expulsar demônios, ele tinha poder para curar doentes,
ele tinha poder para fazer paralítico levantar, ele tinha poder até para ressuscitar mortos, porque Jesus deu esse poder para ele. E Jesus deu a palavra de Deus para ele. Então Judas Iscariotes tinha até a palavra de Deus no coração dele. Mas a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele deu lugar ao diabo. Quando Judas Iscariotes começou a roubar, a trair, o diabo entrou na vida dele. Então o crente, ele pode orar por revelação, ele pode orar e milagres acontecer, ele pode profetizar e as profecias se cumprir. Mas se ele, no momento que esse crente fazer a vontade do diabo, o diabo vai entrar na vida dele. Né? Então, muitas vezes, tem gente que pensa, não é só os católicos, né? Que às vezes o católico vai na igreja, o pregador coloca a mão na cabeça dele e cai endemoniado lá, aquela pessoa que não tem religião também, não. Tem crente também que o demônio está ali na vida dele. E o demônio às vezes não manifesta ali não. Ele não cai endemoniado. Judas não caía endemoniado não. Judas não manifestava demônio, o demônio não falava na boca dele não. Mas ele fazia as obras do diabo. Então existem crentes que fazem as obras do diabo também. Né? Então, e esses crentes, eles não vão ser salvos. E a palavra de Deus diz que no fim, Judas Iscariotes foi lá, amarrou uma corda lá e se enforcou. Tirou a própria vida. Né? Porque ele era homicida também. Né? Então, Deus ele está nos ensinando que não adianta só a gente ser crente. Tem pessoas que estão tranquilas. Não, eu já sou crente há 20 anos, há 30 anos, estou tranquilo. Eu só estou esperando a volta de Jesus. Mas você está esperando a volta de Jesus de que jeito? Fazendo a vontade do diabo também? Tentando ser crente e fazendo a vontade do diabo ao mesmo tempo? Então não vai ser salvo. Então tá perdendo tempo. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a pessoa serve o diabo ou a pessoa serve a Deus. A pessoa não pode servir a dois senhores. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele caminhava com Jesus, mas ele não servia Jesus, não servia a Deus, né? Ele servia o diabo. Então não adiantava, né, Judas tentar servir a Jesus e ao diabo ao mesmo tempo. Ele escolheu servir o diabo, apesar dele estar ali do lado de Jesus, né? Ele serviu o diabo. Então não adianta a pessoa ficar indo no monte, mas eu passo a madrugada lá no monte orando. Né? Eu chego lá no monte às 7 horas da noite e eu só saio do monte às 7 horas do outro dia. Não adianta nada disso, se a pessoa faz a vontade do diabo. Se quando a pessoa desce do monte, depois que a pessoa fala amém, depois de orar tanto, de profetizar tanto lá no monte, a pessoa desce do monte e já começa a falar mentira, já começa a roubar, matar, destruir. Então não adianta nada, a pessoa estava perdendo tempo lá no monte. Então, Deus, Ele está nos ensinando, porque Ele quer que a gente seja salvo. Deus, Ele quer nos salvar. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, né, que Ele mandou o Filho dele aqui na terra, para que toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, que obedece os mandamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus, obedece a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não seja condenado, mas seja salvo. Né? Deus, Ele quer nos salvar. Né? Mas a gente tem que obedecer a Jesus Cristo. Né? Então, Deus, Ele nos ensina. Se tiver alguém que está na igreja, mas não está servindo a Deus, agora é o momento de se consertar. Agora é o momento de reconciliar com Deus. Agora é o momento de pedir perdão para Deus e prometer para Deus, né, que agora vai ser fiel a Deus e ser fiel a Deus. Porque não adianta prometer para Deus que vai ser fiel e não ser. Então agora é o momento de obedecer a Deus, né, pedir perdão para Deus e não fazer mais o mal que fazia.
Porque Jesus ele diz que ele vai voltar no momento em que pessoas não estiverem esperando. A gente não sabe, os apóstolos perguntaram para Jesus quando que Jesus ia voltar. Jesus falou que ele não sabia, e nem os anjos sabiam, mas somente o Senhor Deus é quem sabe o dia que Jesus vai voltar. Então a gente não sabe. Imagine que Jesus volta logo no momento que o crente está lá falando mentira, que o crente está roubando, que o crente está adulterando, que o crente está fazendo mal. Esse crente não vai ser salvo. Ali não vai ter mais tempo. Ali não vai ter mais tempo para pedir perdão, porque Jesus já voltou. E já levou os salvos. Então a palavra de Deus ela nos ensina a gente a vigiar, a estar vigilante. A palavra de Deus diz vigiar e orar. Esse vigiar e orar é a gente vigiar, a gente procurar sempre estar servindo a Deus. Se a gente errou, a gente pedir perdão para Deus e não cometer mais aquele erro que a gente cometeu. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus ele quer nos salvar. Deus ele quer nos salvar, mas a gente tem que escolher a salvação. Deus ele não vai salvar ninguém à força. É a gente que vai escolher ser salvo ou não. E a gente não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou a pessoa serve a Deus, ou a pessoa serve o diabo. Quer dizer, então a pessoa batizou, às vezes a pessoa batizou em nome do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, mas às vezes a pessoa está servindo o diabo, isso não adianta nada. Mas eu não batizei em nome do diabo. Eu batizei em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Mas se está fazendo a vontade do diabo, então está servindo o diabo. Então não vai ser salvo mesmo, porque foi batizado em nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Porque só o batismo não vai salvar. Somente tomar Santa Ceia uma vez por mês não vai salvar. A pessoa tem que ser fiel a Deus, tem que ser fiel nas vestimentas, a pessoa tem que se vestir igual crente, do jeito que Deus quer. A pessoa tem que falar a verdade. A pessoa tem que fazer o bem, não pode fazer o mal para ser salvo. Então aí sim, porque o batismo e a Santa Ceia é uma parte dos mandamentos de Deus. Mas se a pessoa não cumprir os outros mandamentos de Deus, quer falar a verdade, quer ser fiel a Deus, quer obedecer a Deus, o batismo e a Santa Ceia que a pessoa toma não vai adiantar de nada. Então aquelas pregações de Judas Iscariotes, aqueles milagres que Judas Iscariotes operou em nome de Jesus, não adiantou nada para ele, porque não salvou ele. Judas Iscariotes orou para tantas pessoas, pregou o Evangelho para tantas pessoas, que a Bíblia diz que Jesus mandou eles pregar o Evangelho. Judas foi também pregar o Evangelho, mas aquelas pregação dele ajudou outras pessoas, mas ele não, porque ele não guardou a palavra de Deus. Ele, sendo conhecedor da palavra de Deus, ele não obedecia a palavra de Deus. Então não adianta só conhecer a palavra de Deus, tem que praticar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Agora vamos fazer a oração da fé. Então se tiver alguém que diz, olha, eu não tenho forças, eu não estou tendo forças para reconciliar, eu não estou tendo forças para aceitar a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, aceitar as palavras de Deus como fiéis e verdadeiras na minha vida. Então ore a Deus, peça força para Deus te ajudar. Está com algum problema espiritual ou material na sua vida, peça ajuda para Deus. Então aqui estão os pedidos de oração, pessoas que vieram aqui na igreja, e deixaram aqui a fotografia, deixaram os nomes aqui para receber, a oração, e nós vamos orar, nós vamos apresentar essas pessoas, pedindo para Deus dar forças para elas também irem para a igreja também, porque não adianta só a pessoa ficar em casa recebendo oração. A pessoa tem que ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A palavra do Senhor Deus, ela diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Deus. Mas nós vamos orar para Deus, né, ajudar essas pessoas, dar força para elas, ajudar elas, para que elas venham estar na igreja, presentes na igreja também. Né? Então vamos orar então. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus, pelo teu ensinamento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. Senhor, eu apresento aqui, Senhor Deus, o nome dessas pessoas que estão precisando da tua ajuda. Eu estou aqui apresentando essas fotografias, aonde estão essas pessoas que estão precisando da tua ajuda, Senhor Jesus. Ajuda elas, Senhor Jesus, a vir para a tua casa, ouvir a tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas que estão sem forças, estão deprimidas, ajuda elas, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, ajuda elas a vencer a depressão. Ó Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão doentes e não estão conseguindo ir para a igreja, eu peço que o Senhor dê saúde para que elas vão para a igreja, Senhor. Porque quando o Senhor caminhava por essa terra, as pessoas que estavam doentes pediam para o Senhor curar elas, e o Senhor curava, Senhor Jesus. E nesta noite eu estou pedindo o milagre, o teu milagre, Senhor Jesus, da saúde para essas pessoas, Senhor Jesus. Eu venho pedir também que o Senhor, Senhor Jesus maravilhoso, livre essas pessoas de toda obra, Senhor Deus, de feitiçaria, de toda obra do mal, pois a tua palavra nos diz que o Senhor, Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Senhor Jesus Cristo, ajuda nós que estamos aqui na tua igreja, abençoe nós, abençoe nossa família, Senhor, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo também. Se tiver alguém ali precisando da tua ajuda, o Senhor sabe o que essa pessoa está precisando, o Senhor sabe o momento certo de nos dar cada bênção e cada vitória, Senhor Deus. Senhor Jesus Cristo, ajuda essa pessoa que está sem força, que está vendo esse vídeo, que ouviu, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus maravilhoso. Ajuda essa pessoa. Eu peço também que o Senhor nos ajuda, nos ensina a entender, a compreender a tua palavra. Senhor Deus, continua nos ensinando, falando conosco, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, o que nós precisamos, Senhor Deus maravilhoso, para ter uma vida diante do Senhor, Senhor Deus, uma vida servindo ao Senhor, Senhor Deus, do jeito que o Senhor quer, Senhor Deus. Que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus, nós estamos abençoados. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.